E aí, aqui é o Rei Li. Então vamos lá, meu amigo, vamos lá, minha amiga. Hoje a gente continua lendo a nossa Constituição Federal a partir do artigo 39, continuando a falar dos servidores públicos. E no artigo 39 a gente tem uma informação bem importante. A gente tem o texto originário do artigo 39, a gente tem o texto dado pela Emenda Constitucional 19 de 98, da Reforma Administrativa, e a gente tem a medida cautelar na ADI 2135. O que aconteceu aqui? A gente tinha o texto originário desse caput do artigo 39 que falava do regime jurídico único, né? Instituía o regime jurídico único. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Só que a Emenda 19 de 98 visou extinguir o regime jurídico único, possibilitando a contratação de seletistas na administração pública. E dizia o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Ok, foi extinto o regime jurídico único, certo? Só que a ADI 2135, lá em 2007, suspendeu a eficácia do artigo 39, do caput do artigo 39. Eu vou deixar aí na tela, para quem quiser dar uma lida, essa aqui foi a decisão do STF na medida cautelar na ADI 2135. Resumindo, o caput do artigo 39 foi suspenso por uma questão formal. Não foi conseguido, no primeiro turno de votação dessa emenda constitucional, o quórum de 3/5, o quórum qualificado. Então, o que a gente tem hoje é o texto originário do artigo 39 com o regime jurídico único, sendo que o caput do artigo 39, como foi modificado sem o regime jurídico único, foi suspenso pela medida cautelar na ADI 2135. E o parágrafo 1º diz o seguinte: a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para investidura. E 3. As peculiaridades dos cargos. Então, são esses 3 requisitos que vão formar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório, ou seja, como será remunerado cada cargo, cada carreira do sistema da administração pública. São esses 3 elementos gerais aqui: natureza, grau de responsabilidade e complexidade do cargo, requisito para investidura e peculiaridade do cargo. Parágrafo 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Então aqui o importante é a gente saber que participação nos cursos de aperfeiçoamento, de formação, é um dos requisitos para promoção na carreira na administração pública. Isso é importante, deve ser observado. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30. Aqui é importante pegar e fazer uma tabelinha anotando quais são esses incisos aqui, quais são esses incisos do artigo 7º, que trata lá dos trabalhadores, empregados, seletistas, que se aplicam também aos servidores públicos. Importante, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11. Aqui está uma das normas mais importantes, que é a norma do subsídio. O que é o subsídio? Fala aqui, é uma parcela única. É uma parcela única na qual não incide nenhuma gratificação, nenhum abono, nenhum adicional, nada. A única coisa que pode incidir no subsídio é a indenização, a verba indenizatória. É a única coisa. E aqui a gente
a gente observa que o parágrafo 4º diz que o subsídio se aplica ao membro de poder, ao detentor de mandato eletivo, aos ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais, subsídio. A gente tem normas mais adiante na Constituição que fala que o subsídio também pode ser aplicado aos servidores em carreira, servidores de carreira, também pode. E também aos servidores da segurança pública se aplica o subsídio. Importante que a gente vai ver mais adiante mais detalhes dessas regras. Mas o importante é a gente observar que aqui no parágrafo 4º, obrigatoriamente por subsídio, são esses aqui, ok? E observados dispostos no artigo 37, inciso 10 e inciso 11, que trata lá da revisão geral anual e do teto dos ministros do STF. Então, observa o subsídio, observa a revisão geral anual e o teto constitucional. Parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, disposto no artigo 37, inciso 11, o teto constitucional. Então, o importante a gente notar aqui é que precisa de lei, não precisa de lei complementar, lei ordinária mesmo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cada ente faz a sua lei, poderá, não é uma obrigação, é uma possibilidade, poderá estabelecer a relação entre a maior remuneração e a menor remuneração dos servidores públicos, para que não seja algo muito discrepante. Então, é uma possibilidade concedida pela Constituição. Parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Aqui a gente tem a obrigação dos poderes, todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm que publicar anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Importante isso aqui, tem relação lá com o famoso portal da transparência, né? Muito importante. Parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Importante essa norma também, que lei de cada ente federativo disciplina essa forma aqui. Se o ente federativo conseguir economizar com despesas correntes, aquela despesa de gasto no dia a dia, conseguir economizar despesa corrente, ele gasta com programas de qualidade, produtividade, melhoria do serviço público. Inclusive, poderá dar adicional ou prêmio de produtividade aos seus servidores públicos. É uma possibilidade. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Então, como eu falei para vocês, parágrafo 4º diz o quê? Diz sobre o subsídio. Quem tem que ser remunerado por subsídio, né? Só que o parágrafo 8º diz que os servidores públicos organizados em carreira poderão, é uma possibilidade, ser remunerados por subsídio. Então é uma possibilidade. Existem cargos na administração pública direta, na administração pública federal, inclusive, que são remunerados por subsídio. Não são aqueles cargos lá da obrigatoriamente subsídio, membro de poder, mandato eletivo, ministro, secretário, mas são servidores públicos organizados em carreira. É muito importante isso aqui, é uma possibilidade. O essencial é saber diferenciar essa possibilidade aqui da obrigatoriedade lá do parágrafo 4º. Parágrafo 9º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Então, o que a gente tinha antigamente, e a gente ainda tem essa provisão lá na 8.112, de incorporação de vantagens, incorporação de vantagens de caráter temporário, vinculadas ao exercício de função de confiança, cargo em comissão, a gente ainda tem essa previsão em várias leis de regime jurídico administrativo dos servidores públicos, estatutos dos servidores públicos, mas a Constituição veda. Não pode mais, desde a Emenda Constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência. Então não pode mais incorporar vantagem de caráter temporário ou vinculadas a cargo em comissão, função de confiança. Não pode mais incorporar. Não existe mais aquela possibilidade do servidor que ganhava aquela gratificação por certo tempo. 5 anos ele fica ganhando aquela gratificação
e ele incorpora aquilo ao salário. Se ele ganhar outra gratificação, aquela gratificação incide sobre essa gratificação que ele já ganhou. Então era o aumento em cascata, né? Gratificação em cascata. Ele ia incorporando e ganhando gratificações em cima de gratificações. Isso não existe mais, é vedado pelo artigo 39, parágrafo 9º da Constituição Federal. No próximo vídeo a gente continua lendo o artigo 40, eu deixo ele com você aqui do lado e te vejo lá, hein? Até já!